Eu acreditava que os alienígenas queriam destruir a humanidade. Foi isso que nos disseram desde o início da guerra. Foi isso que repetiram em todas as transmissões oficiais. Sem exceção. Disseram que éramos as vítimas. Disseram que lutávamos pela sobrevivência. Disseram que não havia alternativa possível além da guerra. E eu acreditei sem questionar. Acreditei porque questionar exigia coragem em um tempo que punia dúvidas. Acreditei porque aceitar era mais fácil do que enfrentar o desconhecido. Acreditei porque toda guerra precisa de fé para continuar existindo. Naquele período, a fé era nosso combustível mais poderoso. Tudo mudou quando acordei dentro de uma nave inimiga. Não houve impacto final, nem sensação clara de captura. Houve apenas escuridão, silêncio e a perda completa de referência. Quando recobrei a consciência, não vi painéis conhecidos nem metal frio. Eu observava estrelas que não existiam em nenhum mapa humano. Elas não estavam distantes como as nossas, mas estranhamente próximas. Naquele instante, algo ficou claro dentro de mim. Aquela guerra não era o que nos haviam contado. A humanidade não era a vítima daquele conflito. Ela era a causa silenciosa que ninguém queria enxergar. Quando essa verdade começou a se formar, eu soube que não havia retorno. O conflito começou há 12 ciclos estelares, segundo os registros alienígenas. Foi quando a humanidade ultrapassou definitivamente os limites do próprio sistema solar. No início, enviamos apenas sondas automáticas e sensores remotos. Depois vieram as estações científicas, sempre chamadas de temporárias. Em seguida, colônias permanentes surgiram com promessas de cooperação. Tudo parecia pacífico, racional e cuidadosamente planejado. Tudo parecia necessário para a sobrevivência da nossa espécie. Tudo parecia estar sob controle, pelo menos nos relatórios oficiais. Mas logo surgiram as rotas comerciais interestelares. As zonas de mineração profunda começaram a se expandir. As frotas armadas passaram a acompanhar cada novo assentamento. Onde havia recursos valiosos, havia interesses humanos imediatos. Onde havia interesses humanos, surgiam disputas inevitáveis. Para nós, aquilo sempre foi chamado de progresso inevitável. Para eles, era apenas invasão sistemática e silenciosa. As primeiras batalhas aconteceram longe da Terra, em regiões que quase ninguém fora da frota conhecia. A população humana nunca viu a guerra de verdade. Eles viram gráficos coloridos em telas seguras. Eles viram números frios sendo atualizados em tempo real. Eles viram versões editadas da realidade transmitidas diariamente. As transmissões oficiais afirmavam que os alienígenas atacaram sem aviso, que eram hostis por natureza, que não compreendiam diplomacia nem coexistência. Eu nunca questionei nenhuma dessas afirmações. Meu nome já não importa agora. Nos registros humanos, sou apenas mais um desaparecido em combate. Um número perdido em uma lista extensa e impessoal. Mas nos arquivos alienígenas, recebi outra classificação. Eu sou o prisioneiro que ouviu atentamente. O prisioneiro que entendeu o que estava acontecendo. O prisioneiro que permaneceu vivo por uma razão específica. Nossa frota avançava pelo setor K9 quando tudo começou a falhar. Os sensores de longo alcance oscilaram de forma irregular. As leituras gravitacionais ficaram estáveis em poucos segundos. Então as estrelas desapareceram dos sistemas. Elas não explodiram nem se apagaram como esperado. Simplesmente deixaram de existir para nossos instrumentos, como se o espaço tivesse sido apagado à frente da frota. Segundos depois, eles surgiram. As naves não eram metálicas nem refletiam luz. Não tinham ângulos definidos nem estruturas rígidas. Eram orgânicas, pulsantes e claramente vivas. Suas superfícies se moviam lentamente, como se respirassem em um ritmo próprio e antigo. A primeira explosão destruiu a linha de frente da frota humana. A segunda silenciou completamente todas as comunicações. O caos se espalhou mais rápido do que qualquer ordem. Eu não era um herói treinado para batalhas.
Não era um piloto de caça nem um comandante estratégico. Eu era apenas um oficial de suporte técnico, treinado para seguir protocolos e ordens superiores. Mas naquele momento, não havia ordens, apenas a necessidade primitiva de sobreviver. Minha nave foi atingida sem aviso. Senti o impacto atravessar meu corpo inteiro. As luzes se apagaram quase instantaneamente. Os alarmes cessaram um a um. O silêncio tomou conta de tudo ao meu redor. Eu pensei que tinha morrido naquele instante. Mas acordei. O ambiente ao meu redor era completamente diferente. As paredes se moviam de forma quase imperceptível, como se possuíssem um pulso orgânico próprio. Não havia grades visíveis nem armas apontadas para mim. Mesmo assim, eu não conseguia me mover. Eu estava sendo observado com atenção absoluta. Eles não tinham uma forma fixa como imaginávamos. Suas estruturas mudavam de maneira sutil e contínua. Não demonstravam raiva, nem pressa, nem curiosidade agressiva. Eu esperei dor imediata. Esperei interrogatório violento. Esperei execução silenciosa. Mas recebi perguntas. Perguntas sobre a Terra, sobre nossa história antiga, sobre nossas guerras mais antigas e repetidas. Eles queriam entender por que a humanidade sempre avançava, sempre conquistava novos territórios, sempre tomava o que encontrava pelo caminho. Então eles me mostraram os registros. Não eram palavras nem imagens comuns. Eram memórias preservadas de forma coletiva. Eu vi planetas antes da chegada humana. Mundos equilibrados, vibrantes e autossustentáveis. Ecossistemas inteiros funcionando em harmonia delicada. Vi colônias humanas sendo instaladas à força. Vi acordos sendo quebrados lentamente. Vi recursos extraídos até que nada restasse. Atmosferas antes estáveis se tornaram tóxicas. Oceanos inteiros secaram ao longo de décadas. Espécies desapareceram sem sequer serem catalogadas. Nós chamávamos isso de expansão necessária. Eles chamavam de extinção progressiva. Eles não atacaram primeiro. Como nos disseram, eles reagiram quando não havia mais alternativas. A guerra nunca foi contra a humanidade como espécie. Foi contra um padrão repetido inúmeras vezes. Um ciclo de consumo, avanço e destruição. Então eles me deram uma escolha. Se eu voltasse, levaria comigo a verdade completa. Mas ninguém acreditaria nela de imediato. Ou pior, a verdade poderia ser usada como arma. Porque a humanidade não teme a verdade. Ela teme perder o controle sobre sua narrativa. Eles me mostraram outros mundos observados antes. Outras espécies que enfrentaram dilemas semelhantes. Algumas receberam a verdade cedo demais. Entraram em colapso social e cultural e destruíram a si mesmas sem intervenção externa. Outras escolheram o silêncio estratégico e sobreviveram. Não em paz perfeita, mas vivas o suficiente para aprender. A verdade não salva sozinha. Ela apenas revela quem realmente somos. Então a nave tremeu violentamente. A frota humana havia nos encontrado. Explosões rasgaram o espaço ao redor da nave viva. Ela reagia como um corpo ferido tentando se recompor. Estruturas orgânicas se fechavam e se regeneravam. Eles me libertaram naquele momento crítico. Não para fugir, mas para decidir o destino daquela informação. Transmitir todos os registros para a Terra. Ou escolher cuidadosamente o que o futuro deveria saber. Eu pensei na Terra por longos segundos. Nos bilhões de pessoas que nunca pediram aquela guerra. Nas crianças que herdariam suas consequências silenciosas. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o controle. Eu ativei o canal de transmissão e enviei apenas parte da verdade. Mostrei a destruição visível, as mortes humanas incontáveis, as perdas que nossa espécie sofreu, mas omiti a origem real do conflito. Omiti o primeiro ataque humano. Omiti as colônias forçadas e os mundos destruídos. Omiti a verdade mais perigosa de todas, que fomos nós que começamos tudo. A frota humana recuou pouco depois. Um cessar-fogo emergencial foi anunciado.
Oficialmente, a guerra chegou ao fim. Os alienígenas desapareceram no espaço profundo, sem celebração, sem discursos finais. E eu fiquei. Para a humanidade. Morri naquele setor distante. Mais um nome esquecido pelo tempo. Aqui, eu observo em silêncio. Registro cada movimento humano. Espero pelo próximo ciclo inevitável. A humanidade sobreviveu. Reconstruiu frotas maiores e mais eficientes. Expandiu novamente suas fronteiras. Aprendeu algumas lições temporárias. Esqueceu muitas outras essenciais. Como sempre aconteceu antes. O tempo passou de maneira diferente depois daquele conflito. Não em ciclos claros, mas em repetições disfarçadas de progresso. A humanidade declarou uma nova era de reconstrução. Governos se reorganizaram. Tratados interestelares foram anunciados com discursos solenes. Por algum tempo, houve contenção. As frotas permaneceram próximas aos territórios já ocupados. As colônias existentes receberam limites formais de expansão. Parecia que algo havia mudado. Mas mudanças humanas raramente são permanentes. As gerações seguintes não viveram a guerra. Não ouviram o silêncio do espaço após as comunicações cessarem. Não sentiram o medo real de encontrar algo maior do que si mesmas. Elas herdaram apenas versões resumidas da história. Arquivos editados. Relatórios suavizados. A guerra virou um capítulo distante. Um evento encerrado. Uma vitória diplomática conveniente. Com o tempo, os mesmos argumentos retornaram. A necessidade de novos recursos. A pressão por crescimento econômico. A promessa de estabilidade futura. As fronteiras começaram a se mover novamente. Primeiro de forma sutil. Depois, com a mesma confiança antiga. Novas sondas foram lançadas, desta vez com protocolos mais cautelosos, com sensores mais avançados. Mas a intenção por trás delas era a mesma: observar, avaliar, explorar. Eu acompanhei cada movimento em silêncio, não como inimigo, não como aliado, apenas como testemunha. Os alienígenas também observavam. Sempre estiveram observando, mesmo quando pareciam ter desaparecido. Eles entendem algo que nós ignoramos. O tempo não apaga padrões, apenas os adormece. Em alguns mundos, a presença humana foi recusada. Espécies mais jovens aprenderam a dizer não. Algumas foram ouvidas. Outras não tiveram escolha. A diferença agora era a cautela. A humanidade avançava com palavras mais cuidadosas, mas com os mesmos objetivos silenciosos. Chamavam isso de convivência estratégica. Chamavam isso de coexistência monitorada. Os alienígenas chamavam de espera. Eu percebi quando os sinais começaram a mudar. Pequenas distorções nos mapas estelares. Falhas sutis em regiões já exploradas. Nada que causasse alarme imediato. Nada que justificasse pânico. Ainda, a história raramente avisa antes de se repetir. Os líderes humanos falavam em amadurecimento coletivo, em lições aprendidas, em uma humanidade mais consciente. Mas consciência sem mudança é apenas memória. As frotas ficaram maiores novamente, mais eficientes, mais silenciosas. Armas foram redesenhadas com justificativas defensivas. Sistemas de ataque receberam nomes menos agressivos. A linguagem mudou. A intenção não. Eu compreendi então por que fui poupado. Por que me deixaram vivo. Por que me deram escolha. Eu não era um mensageiro. Eu era um marcador. Um de referência para o futuro. Se a humanidade realmente mudasse, eu nunca seria necessário novamente. Se repetisse o ciclo, minha existência faria sentido. Os alienígenas não precisam vencer guerras. Eles apenas esperam decisões. Esperam o momento em que uma espécie revela quem realmente é. Algumas se salvam nesse salvo. Outras se condenam. A humanidade ainda caminha sobre essa linha tênue. Talvez haja tempo.
Talvez não. As próximas gerações acreditarão estar fazendo algo diferente. Dirão que agora é necessário, que agora é controlado. Como sempre disseram antes. E quando o espaço voltar a ficar silencioso, quando as estrelas desaparecerem dos sensores novamente, não será um ataque inesperado. Será apenas uma resposta antiga. Eu continuarei aqui, observando, registrando, não como juiz, não como salvador, apenas como alguém que já viu o final uma vez e sabe reconhecer o começo quando ele retorna. O começo voltou mais rápido do que eu esperava, não com explosões imediatas, mas com decisões silenciosas. Um conselho emergencial foi convocado na Terra. Relatórios falavam de anomalias em setores considerados seguros. As palavras usadas eram técnicas, cuidadosas e vazias de urgência. Eu reconheci o padrão. Quando uma civilização racionaliza demais, ela já decidiu avançar. As primeiras naves desapareceram semanas depois. Não houve pedidos de socorro. Não houve destroços detectáveis. Apenas ausência. A versão oficial falou em falhas de navegação, em erros humanos, em acidentes isolados. Como sempre. Mas desta vez, algo mudou. Os alienígenas não atacaram. Não bloquearam rotas. Não interromperam comunicações globais. Eles fizeram algo muito mais preciso. Eles devolveram memórias. Transmissões começaram a surgir em pontos aleatórios da rede humana. Não eram mensagens diretas. Eram fragmentos. Registros brutos de mundos já destruídos. Imagens sem edição. Sequências impossíveis de negar. Planetas mortos. Cidades humanas abandonadas no vácuo. Ecossistemas reduzidos a poeira. Não havia acusação. Não havia julgamento explícito. Apenas exposição. Governos tentaram conter o vazamento. Chamaram de manipulação alienígena. Chamaram de guerra psicológica. Mas era tarde demais. Pela primeira vez, a humanidade se viu de fora. E nem todos suportaram o reflexo. Protestos se espalharam. Colônias exigiram autonomia imediata. Frotas se dividiram por lealdade. A guerra que os alienígenas nunca quiseram começou dentro da própria humanidade. Foi então que compreendi a última lição. Eles não queriam nos destruir. Nunca quiseram. Queriam nos obrigar a escolher conscientemente. Avançar sabendo o custo real. Ou parar aceitando limites. Sem mentiras. Sem narrativas heróicas. A resposta humana foi fragmentada. Alguns setores recuaram. Desmantelaram colônias. Abandonaram mundos já feridos. Outros aceleraram. Declararam independência da Terra. Assumiram o risco com orgulho. A humanidade não chegou a um consenso. E talvez isso seja inevitável. Os alienígenas desapareceram novamente. Não como fuga, mas como conclusão. Eles já tinham a resposta que precisavam. Eu fiquei até o fim. Observei os mapas mudarem. Observei fronteiras se fecharem e outras explodirem. Observei espécies humanas divergirem em valores e destino. A guerra não terminou. Ela se transformou. Menor, mais localizada, mais honesta. E talvez isso seja o máximo que podemos alcançar. Se este registro sobreviver ao tempo, que fique claro. Não fomos destruídos. Não fomos salvos. Fomos confrontados. E escolhemos do único modo que sabemos. Dividindo o futuro em caminhos diferentes. Alguns levarão à repetição. Outros, talvez, à maturidade. Eu não saberei qual prevalecerá. Meu papel termina aqui. Não como prisioneiro. Não como traidor. Não como herói. Apenas como testemunha final de uma espécie diante do espelho. Se alguém ouvir isso no futuro distante, lembre-se: o universo não nos deve nada, nenhuma redenção automática, nenhuma segunda chance infinita. Ele apenas responde ao que levamos até ele.
Registro encerrado definitivamente. Arquivo selado. Observador em silêncio. E se esta história chegou até você, então algo ainda pode mudar. Não no universo distante, mas aqui, agora, dentro de quem escuta. Histórias não servem apenas para entreter. Elas existem para revelar padrões que insistimos em repetir. Se a humanidade terá aprendido algo, isso ainda não está decidido. Cada escolha feita hoje empurra esse futuro em uma direção diferente. Este registro termina aqui, mas a história continua com quem a carrega adiante. Se você quer ouvir mais relatos como este, se quer acompanhar histórias que questionam quem somos e para onde vamos, inscreva-se no canal agora. Deixe seu like para que este arquivo não se perca no silêncio. E continue observando, porque o próximo ciclo já começou. Depois vieram as estações científicas, sempre chamadas de temporárias. Em seguida, colônias permanentes surgiram com promessas de cooperação. Tudo parecia pacífico, racional e cuidadosamente planejado. Tudo parecia necessário para a sobrevivência da nossa espécie. Tudo parecia estar sob controle, pelo menos nos relatórios oficiais. Mas logo surgiram as rotas comerciais interestelares. As zonas de mineração profunda começaram a se expandir. As frotas armadas passaram a acompanhar cada novo assentamento. Onde havia recursos valiosos, havia interesses humanos imediatos. Onde havia interesses humanos, surgiam disputas inevitáveis. Para nós, aquilo sempre foi chamado de progresso inevitável. Para eles, era apenas invasão sistemática e silenciosa. As primeiras batalhas aconteceram longe da Terra, em regiões que quase ninguém fora da frota conhecia. A população humana nunca viu a guerra de verdade. Eles viram gráficos coloridos em telas seguras. Eles viram números frios sendo atualizados em tempo real. Eles viram versões editadas da realidade transmitidas diariamente. As transmissões oficiais afirmavam que os alienígenas atacaram sem aviso, que eram hostis por natureza, que não compreendiam diplomacia nem coexistência. Eu nunca questionei nenhuma dessas afirmações. Meu nome já não importa agora. Nos registros humanos, sou apenas mais um desaparecido em combate. Um número perdido em uma lista extensa e impessoal. Mas nos arquivos alienígenas, recebi outra classificação. Eu sou o prisioneiro que ouviu atentamente. O prisioneiro que entendeu o que estava acontecendo. O prisioneiro que permaneceu vivo por uma razão específica. Nossa frota avançava pelo setor K9 quando tudo começou a falhar. Os sensores de longo alcance oscilaram de forma irregular. As leituras gravitacionais ficaram estáveis em poucos segundos. Então as estrelas desapareceram dos sistemas. Elas não explodiram nem se apagaram como esperado. Simplesmente deixaram de existir para nossos instrumentos, como se o espaço tivesse sido apagado à frente da frota. Segundos depois, eles surgiram. As naves não eram metálicas nem refletiam luz. Não tinham ângulos definidos nem estruturas rígidas. Eram orgânicas, pulsantes e claramente vivas. Suas superfícies se moviam lentamente, como se respirassem em um ritmo próprio e antigo. A primeira explosão destruiu a linha de frente da frota humana. A segunda silenciou completamente todas as comunicações. O caos se espalhou mais rápido do que qualquer ordem. Eu não era um herói treinado para batalhas. Não era um piloto de caça nem um comandante estratégico. Eu era apenas um oficial de suporte técnico, treinado para seguir protocolos e ordens superiores. Mas naquele momento, não havia ordens. Apenas a necessidade primitiva de sobreviver. Minha nave foi atingida sem aviso. Senti o impacto atravessar meu corpo inteiro. As luzes se apagaram quase instantaneamente. Os alarmes cessaram um a um. O silêncio tomou conta de tudo ao meu redor. Eu pensei que tinha morrido naquele instante. Mas acordei. O ambiente ao meu redor era completamente diferente. As paredes se moviam de forma quase imperceptível, como se possuíssem um pulso orgânico próprio.
Não havia grades visíveis nem armas apontadas para mim. Mesmo assim, eu não conseguia me mover. Eu estava sendo observado com atenção absoluta. Eles não tinham uma forma fixa como imaginávamos. Suas estruturas mudavam de maneira sutil e contínua. Não demonstravam raiva, nem pressa, nem curiosidade agressiva. Eu esperei dor imediata. Esperei interrogatório violento. Esperei execução silenciosa. Mas recebi perguntas. Perguntas sobre a Terra. Sobre nossa história antiga. Sobre nossas guerras mais antigas e repetidas. Eles queriam entender por que a humanidade sempre avançava. Sempre conquistava novos territórios. Sempre tomava o que encontrava pelo caminho. Então eles me mostraram os registros. Não eram palavras nem imagens comuns. Eram memórias preservadas de forma coletiva. Eu vi planetas antes da chegada humana. Mundos equilibrados, vibrantes e autossustentáveis. Ecossistemas inteiros funcionando em harmonia delicada. Vi colônias humanas sendo instaladas à força. Vi acordos sendo quebrados lentamente. Vi recursos extraídos até que nada restasse. Atmosferas antes estáveis se tornaram tóxicas. Oceanos inteiros secaram ao longo de décadas. Espécies desapareceram sem sequer serem catalogadas. Nós chamávamos isso de expansão necessária. Eles chamavam de extinção progressiva. Eles não atacaram primeiro. Como nos disseram, eles reagiram quando não havia mais alternativas. A guerra nunca foi contra a humanidade como espécie. Foi contra um padrão repetido inúmeras vezes. Um ciclo de consumo, avanço e destruição. Então eles me deram uma escolha. Se eu voltasse, levaria comigo a verdade completa. Mas ninguém acreditaria nela de imediato. Ou pior, a verdade poderia ser usada como arma. Porque a humanidade não teme a verdade. Ela teme perder o controle sobre sua narrativa. Eles me mostraram outros mundos observados antes. Outras espécies que enfrentaram dilemas semelhantes. Algumas receberam a verdade cedo demais. Entraram em colapso social e cultural e destruíram a si mesmas sem intervenção externa. Outras escolheram o silêncio estratégico e sobreviveram. Não em paz perfeita, mas vivas o suficiente para aprender. A verdade não salva sozinha. Ela apenas revela quem realmente somos. Então a nave tremeu violentamente. A frota humana havia nos encontrado. Explosões rasgaram o espaço ao redor da nave viva. Ela reagia como um corpo ferido tentando se recompor. Estruturas orgânicas se fechavam e se regeneravam. Eles me libertaram naquele momento crítico. Não para fugir, mas para decidir o destino daquela informação. Transmitir todos os registros para a Terra. Ou escolher cuidadosamente o que o futuro deveria saber. Eu pensei na Terra por longos segundos. Nos bilhões de pessoas que nunca pediram aquela guerra. Nas crianças que herdariam suas consequências silenciosas. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o controle. Eu ativei o canal de transmissão. E enviei apenas parte da verdade. Mostrei a destruição visível. As mortes humanas incontáveis. As perdas que nossa espécie sofreu. Mas omiti a origem real do conflito. Omiti o primeiro ataque humano. Omiti as colônias forçadas e os mundos destruídos. Omiti a verdade mais perigosa de todas. Que fomos nós que começamos tudo. A frota humana recuou pouco depois. Um cessar-fogo emergencial foi anunciado. Oficialmente, a guerra chegou ao fim. Os alienígenas desapareceram no espaço profundo. Sem celebração. Sem discursos finais. E eu fiquei. Para a humanidade. Morri naquele setor distante. Mais um nome esquecido pelo tempo. Aqui, eu observo em silêncio. Registro cada movimento humano. Espero pelo próximo ciclo inevitável. A humanidade sobreviveu. Reconstruiu frotas maiores e mais eficientes. Expandiu novamente suas fronteiras. Aprendeu algumas lições temporárias. Esqueceu muitas outras essenciais. Como sempre aconteceu antes. O tempo passou de maneira diferente depois daquele conflito.
não em ciclos claros, mas em repetições disfarçadas de progresso. A humanidade declarou uma nova era de reconstrução. Governos se reorganizaram. Tratados interestelares foram anunciados com discursos solenes. Por algum tempo, houve contenção. As frotas permaneceram próximas aos territórios já ocupados. As colônias existentes receberam limites formais de expansão. Parecia que algo havia mudado. Mas mudanças humanas raramente são permanentes. As gerações seguintes não viveram a guerra. Não ouviram o silêncio do espaço após as comunicações cessarem. Não sentiram o medo real de encontrar algo maior do que si mesmas. Elas herdaram apenas versões resumidas da história. Arquivos editados. Relatórios suavizados. A guerra virou um capítulo distante. Um evento encerrado. Uma vitória diplomática conveniente. Com o tempo, os mesmos argumentos retornaram. A necessidade de novos recursos. A pressão por crescimento econômico. A promessa de estabilidade futura. As fronteiras começaram a se mover novamente. Primeiro de forma sutil. Depois, com a mesma confiança antiga. Novas sondas foram lançadas, desta vez com protocolos mais cautelosos, com sensores mais avançados. Mas a intenção por trás delas era a mesma: observar, avaliar, explorar. Eu acompanhei cada movimento em silêncio, não como inimigo, não como aliado, apenas como testemunha. Os alienígenas também observavam. Sempre estiveram observando, mesmo quando pareciam ter desaparecido. Eles entendem algo que nós ignoramos. O tempo não apaga padrões, apenas os adormece. Em alguns mundos, a presença humana foi recusada. Espécies mais jovens aprenderam a dizer não. Algumas foram ouvidas. Outras não tiveram escolha. A diferença agora era a cautela. A humanidade avançava com palavras mais cuidadosas, mas com os mesmos objetivos silenciosos. Chamavam isso de convivência estratégica. Chamavam isso de coexistência monitorada. Os alienígenas chamavam de espera. Eu percebi quando os sinais começaram a mudar. Pequenas distorções nos mapas estelares. Falhas sutis em regiões já exploradas. Nada que causasse alarme imediato. Nada que justificasse pânico. Ainda, a história raramente avisa antes de se repetir. Os líderes humanos falavam em amadurecimento coletivo, em lições aprendidas, em uma humanidade mais consciente. Mas consciência sem mudança é apenas memória. As frotas ficaram maiores novamente, mais eficientes, mais silenciosas. Armas foram redesenhadas com justificativas defensivas. Sistemas de ataque receberam nomes menos agressivos. A linguagem mudou. A intenção não. Eu compreendi então por que fui poupado. Por que me deixaram vivo. Por que me deram escolha. Eu não era um mensageiro. Eu era um marcador. Um de referência para o futuro. Se a humanidade realmente mudasse, eu nunca seria necessário novamente. Se repetisse o ciclo, minha existência faria sentido. Os alienígenas não precisam vencer guerras. Eles apenas esperam decisões. Esperam o momento em que uma espécie revela quem realmente é. Algumas se salvam nesse salvo. Outras se condenam. A humanidade ainda caminha sobre essa linha tênue. Talvez haja tempo. Talvez não. As próximas gerações acreditarão estar fazendo algo diferente. Dirão que agora é necessário. Que agora é controlado. Como sempre disseram antes. E quando o espaço voltar a ficar silencioso, quando as estrelas desaparecerem dos sensores novamente, não será um ataque inesperado. Será apenas uma resposta antiga. Eu continuarei aqui, observando, registrando, não como juiz, não como salvador, apenas como alguém que já viu o final uma vez e sabe reconhecer o começo quando ele retorna. O começo voltou mais rápido do que eu esperava, não com explosões imediatas, mas com decisões silenciosas.
Um conselho emergencial foi convocado na Terra. Relatórios falavam de anomalias em setores considerados seguros. As palavras usadas eram técnicas, cuidadosas e vazias de urgência. Eu reconheci o padrão. Quando uma civilização racionaliza demais, ela já decidiu avançar. As primeiras naves desapareceram semanas depois. Não houve pedidos de socorro. Não houve destroços detectáveis. Apenas ausência. A versão oficial falou em falhas de navegação, em erros humanos, em acidentes isolados. Como sempre. Mas desta vez, algo mudou. Os alienígenas não atacaram. Não bloquearam rotas. Não interromperam comunicações globais. Eles fizeram algo muito mais preciso. Eles devolveram memórias. Transmissões começaram a surgir em pontos aleatórios da rede humana. Não eram mensagens diretas. Eram fragmentos. Registros brutos de mundos já destruídos. Imagens sem edição. Sequências impossíveis de negar. Planetas mortos. Cidades humanas abandonadas no vácuo. Ecossistemas reduzidos a poeira. Não havia acusação. Não havia julgamento explícito. Apenas exposição. Governos tentaram conter o vazamento. Chamaram de manipulação alienígena. Chamaram de guerra psicológica. Mas era tarde demais. Pela primeira vez, a humanidade se viu de fora. E nem todos suportaram o reflexo. Protestos se espalharam. Colônias exigiram autonomia imediata. Frotas se dividiram por lealdade. A guerra que os alienígenas nunca quiseram começou dentro da própria humanidade. Foi então que compreendi a última lição. Eles não queriam nos destruir. Nunca quiseram. Queriam nos obrigar a escolher conscientemente. Avançar sabendo o custo real. Ou parar aceitando limites. Sem mentiras. Sem narrativas heróicas. A resposta humana foi fragmentada. Alguns setores recuaram. Desmantelaram colônias. Abandonaram mundos já feridos. Outros aceleraram. Declararam independência da Terra. Assumiram o risco com orgulho. A humanidade não chegou a um consenso. E talvez isso seja inevitável. Os alienígenas desapareceram novamente. Não como fuga, mas como conclusão. Eles já tinham a resposta que precisavam. Eu fiquei até o fim. Observei os mapas mudarem. Observei fronteiras se fecharem e outras explodirem. Observei espécies humanas divergirem em valores e destino. A guerra não terminou. Ela se transformou. Menor, mais localizada, mais honesta. E talvez isso seja o máximo que podemos alcançar. Se este registro sobreviver ao tempo, que fique claro. Não fomos destruídos. Não fomos salvos. Fomos confrontados. E escolhemos do único modo que sabemos. Dividindo o futuro em caminhos diferentes. Alguns levarão à repetição. Outros, talvez, à maturidade. Eu não saberei qual prevalecerá. Meu papel termina aqui. Não como prisioneiro. Não como traidor. Não como herói. Apenas como testemunha final de uma espécie diante do espelho. Se alguém ouvir isso no futuro distante, lembre-se: o universo não nos deve nada, nenhuma redenção automática, nenhuma segunda chance infinita. Ele apenas responde ao que levamos até ele. Registro encerrado definitivamente. Arquivo selado. Observador em silêncio. E se esta história chegou até você, então algo ainda pode mudar. Não no universo distante, mas aqui, agora, dentro de quem escuta. Histórias não servem apenas para entreter. Elas existem para revelar padrões que insistimos em repetir. Se a humanidade terá aprendido algo, isso ainda não está decidido. Cada escolha feita hoje empurra esse futuro em uma direção diferente. Este registro termina aqui. Mas a história continua com quem a carrega adiante. Se você quer ouvir mais relatos como este, se quer acompanhar histórias que questionam quem somos e para onde vamos,
Inscreva-se no canal agora. Deixe seu like para que este arquivo não se perca no silêncio. E continue observando. Porque o próximo ciclo já começou.